porque a Guarda Civil foi acionada para atender uma ocorrência de briga de vizinho lá no local. Uma moto com 2 pessoas passou em alta velocidade, atropelou uma idosa que infelizmente não resistiu aos ferimentos. Então, o que a gente vai fazer? Para saber outros detalhes, outras informações desse trágico acidente, né, por conta dessa fuga, vamos acionar o Vinícius Bué. Ele tem todos os detalhes para passar para a gente a partir de agora. Vinícius, muito boa tarde para você. Você vem abrindo Tá No Ar Campinas dessa terça-feira com essa notícia trágica. Tudo bem, Vini? Oi, boa tarde, Júlio. Boa tarde para todos que acompanham neste momento a nossa programação ao vivo. Esse é um daqueles casos que a gente precisa respirar fundo antes de entrar de fato nesse caso, né? Porque hoje, de fato, é uma terça-feira muito triste para essa família da cidade de Capivari, como você bem disse, uma cidade que compõe a região metropolitana de Piracicaba, né? O corpo da idosa que foi atropelada no último domingo foi enterrado 2 dias depois desse acidente fatal. Marinalva Gonçalves Pereira, de 61 anos, foi atingida por uma moto neste último domingo quando voltava para casa depois de ir à igreja. E isso era o que mais a dona Marinalva gostava de fazer, ir à igreja, e neste momento ela voltava de carona com um dos 6 filhos, e no momento em que ela iria atravessar a rua em direção à própria casa, acabou entrando na mira desses 2 indivíduos em fuga, né? As câmeras de segurança dos vizinhos registraram o acidente. O impacto dessa batida foi tão forte, como a gente vê nas imagens, que a idosa foi arremessada por vários metros e acabou, Júlio, atingindo até o para-brisas de um carro que estava estacionado ali naquela mesma rua, né? Imagina só a força dessa batida, né? Já os suspeitos, eles derraparam para o lado oposto, e aqui no boletim de ocorrência tem uma informação adicional de que eles chegaram até a atingir a árvore, né? Então, depois dessa batida, aquele mesmo filho que havia acabado de deixar a mãe praticamente no portão de casa tentou ajudar a mãe, né? Ainda mais que, né, ele estava no local e de cara ele já percebeu uma certa gravidade diante das fraturas expostas, né? Os vizinhos que se tornaram ali testemunhas oculares dos fatos, eles viram isso, ficaram muito revoltados, comovidos com aquela tragédia familiar. Eu falo tragédia, Júlio, porque a vítima ela foi socorrida, mesmo em estado grave, levada para o pronto-socorro de Capivari. Mas ali ele não resistiu, né, aos ferimentos. E o que a gente sabe até o momento sobre essa dupla que estava na moto? O motociclista e o garupa, eles estavam circulando pelo bairro Santa Teresa d'Ávila quando eles se depararam com uma blitz da Guarda Municipal que estava ali posicionada no cruzamento entre a Rua da Paz e também a Rua da Honestidade. Eles desobedeceram a ordem de parada dos GCMs e ali começou toda a confusão. O garupa ele chegou a tirar uma pedra contra a equipe, né? O condutor tentou atropelar um dos guardas, então foi uma confusão. E durante essa fuga ali pela Rua da Honestidade, que é uma rua bem íngreme, bem inclinada, como a gente consegue ver nas imagens, essa moto atingiu em cheio a dona Marinalva. Naquele local, né, depois desse acidente, essa dupla acabou detida, e a informação que nós temos é que a GCM constatou que o condutor estava bêbado e também não tinha habilitação, nem poderia então estar conduzindo essa moto, né? Essa informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública da cidade, o Mauro Júnior. Vamos ouvir então o que ele falou. A equipe da Guarda Civil de Capivari, no domingo à noite, foi solicitada para retornar ao bairro Santa Teresa d'Ávila, onde ocorreu uma briga entre vizinhos. Quando estavam pelo local, uma motocicleta com 2 indivíduos desceram em alta velocidade, tentaram tacar uma pedra na viatura e atropelar um policial, e na sequência perderam o controle e vieram a chocar-se com uma senhora que estava atravessando a rua, que nada tinha a ver com a situação. Diante disso, ela foi arremessada contra um veículo e os 2 caíram ao solo. Rapidamente, a equipe que estava no local solicitou o apoio do nosso resgate, que chegou e conduziu a senhora até a Santa Casa, onde infelizmente ela chegou em óbito. Porém, os 2 indivíduos foram detidos, presos, conduzidos na presença da autoridade policial, que ratificou a voz de prisão para um deles, que estava completamente embriagado, dirigindo a motocicleta sem possuir CNH, onde a Guarda Civil tomou todas as medidas administrativas, como direção perigosa e embriaguez ao volante, e a Polícia Civil, a autoridade policial, ratificou
a voz de prisão pelo homicídio. Nós agradecemos então ao secretário Mauro Júnior pelas informações, né? Ele foi muito claro ali no detalhamento de como que foi essa ocorrência, né, Júlio? E o caso então foi registrado num primeiro momento no plantão policial e depois investigado pelos policiais do 1º DP lá da cidade de Capivari. O motorista ele foi preso em flagrante e vai responder agora por homicídio culposo. Já o garupa ele foi ouvido e liberado e infelizmente Dona Marinalva foi enterrada, né, na tarde desta terça-feira, deixando 6 filhos. Uma situação muito triste, não só ali na cidade de Capivari, como nas cidades vizinhas, que também tomaram conhecimento sobre essa tragédia. Uma tragédia, né, que vem acompanhada, né, Júlio, por uma sucessão de erros, né? O primeiro é misturar álcool e direção. A gente sabe que quem faz isso assume um risco, né, de cometer acidentes que podem ser fatais, como esse que aconteceu na cidade de Capivari. O segundo, porque eles, quando eles furam ali o patrulhamento da Guarda Municipal, alguma coisa eles estão escondendo, né? Então ele também tenta agredir um guarda municipal e nessa fuga ali o atropelamento que infelizmente terminou na morte dessa idosa. A gente fala idosa, né, porque ela tinha 61 anos, né? Então ela, quando uma pessoa tem mais de 60 anos, nós chamamos de idosa, mas tinha uma vida inteira pela frente, né? Uma mulher muito jovem, né, que tinha muito para viver ainda, gostava de frequentar a igreja, mas infelizmente teve a vida interrompida por conta dessa dupla que estava em fuga, Júlio. Infelizmente, Vini, a gente tem várias vertentes nesse caso, porque é uma irresponsabilidade que acabou terminando numa tragédia. Irresponsabilidade de beber e pilotar uma moto, a irresponsabilidade de estar com o garupa em fuga da Guarda Municipal ou da polícia, que seja, a irresponsabilidade de atirar uma pedra na Guarda Municipal e a irresponsabilidade de atropelar e matar essa idosa, deixando 6 filhos desesperados, um deles que acabou vendo toda essa tragédia também, aliás, grande parte deles viu essa tragédia acontecer, viu praticamente a mãe desfalecer nos braços, depois acabar falecendo no hospital. Enfim, é um trauma que jamais vão esquecer, um trauma que jamais, né, vai passar batido na vida deles, mas que pra gente, pra polícia, no boletim de ocorrência, vai lá, registra, passa. Vai lá, registra e passa. Mas a família fica com isso pro resto da vida, né? No hospital, quando acontece alguma situação, a gente já fica revoltado. Você imagina esse tipo de tragédia que daria sim para ser evitado. Se não fosse a fuga, se não parasse essa motocicleta antes para poder assumir a responsabilidade de vez por estar embriagado na moto, em tantas outras situações que dão vertentes para esse caso que o Vinícius trouxe para a gente. Infelizmente, é mais uma para um episódio, né? E você, Vini, você cobriu ontem, pode tirar um pouquinho o GC aqui. Ontem você cobriu uma tragédia na cidade aí de Limeira também, que foi aquele feminicídio, né? Esse caso que revolta a gente também, porque você esteve próximo da pessoa que esfaqueou a vítima, você esteve próximo porque as imagens, muitas mostram ele acariciando o corpo da vítima enquanto ele estava lá e a polícia chegou para prendê-lo. Enfim, é um outro crime também que você presenciou e que viu tudo como é que estava naquele momento, né, Vini? Com certeza, né, Júlio? É uma situação lamentável, como nós definimos ontem, né? Uma atrocidade. Um homem se achar dono, né, proprietário de uma mulher a ponto de uma crise de ciúmes desencadear aí uma sucessão de golpes de facas, né? Ontem ainda as informações ali estavam bem desencontradas na rua Pedro Zacaria, ali no Jardim Piratininga, e no momento em que nós estávamos ali, né? Até um bastidor, nós estávamos no mesmo bairro gravando outros conteúdos para a RFTV quando nós vimos uma viatura do SAMU passar, né? Naquele momento eu estava ao vivo aqui falando no Tá No Ar Campinas, e aí nós já percebemos que ali naquele bairro havia uma movimentação. E quando nós chegamos, nós deparamos com o terceiro caso de feminicídio registrado aqui na cidade de Limeira. E naquele momento as informações estavam desencontradas, mas hoje veio uma confirmação de que foram 10 golpes de faca que
fizeram com que essa vida dessa mulher de 44 anos fosse interrompida por conta de uma crise de ciúmes provocada ali por um homem que prometeu amor eterno a ela, né? Então ele, num determinado momento, o vídeo mostra, né, ele chega a acariciar, talvez a fazer algum tipo de lamentação, mas naquele momento não havia nada que ele pudesse fazer, porque a tragédia já tinha sido cometida por esse autor do feminicídio, né? Infelizmente, uma mulher morrendo pelo simples fato de ser mulher, né, Júlio? Um relacionamento ali de 30 anos e que terminou, infelizmente, nessa grande tragédia. Hoje o clima aqui na cidade de Limeira continua como se fosse um luto coletivo, né, diante de uma vida que foi perdida aí para tamanha atrocidade, viu, Júlio? E a gente começa agora em outubro, né, Vini? A campanha do Outubro Rosa para que as mulheres se cuidem, mas também os companheiros das mulheres poderiam cuidar mais delas também no âmbito de possessividade, por exemplo, né? E também no âmbito de saúde. Obrigado, viu, Vini? Desculpa até entrar nesse tema de novo, é que você presenciou, não tive como não retomar o tema com você, porque aos olhos da nossa reportagem você estava lá marcando presença. Bom trabalho para você, para o Renan Exaltino também. Obrigado aí pelas informações, Vini.